Olá, mulheres! Aqui mais uma vez, Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos estudando juntas o livro Mulheres com Espadas, Como Carregar a Sua Cruz como uma Heroína, da Lisa Bever, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 16. Vamos lá? Multidões se reúnem quando o céu encontra a sua voz. Quando temos verdadeiramente algo a dizer, Deus encontra um caminho para interpretar as nossas palavras e levá-las a todos os que precisam ouvi-las. Quando nos rendemos e falamos as suas palavras pelo poder do seu Espírito, coisas surpreendentes podem acontecer. Eu anseio muito por essa expressão unificada da maravilha de Deus. Você não acha interessante o fato de Deus escolher pessoas de uma região de pessoas analfabetas, a Galileia, para declarar a sua gloriosas, maravilhosas ou religiosos e letrados que se reuniram em Jerusalém, vindos de várias partes? Ninguém foi deixado para trás. Mais importante ainda do que compartilhar uma língua terrena comum que tem a mesma sonoridade é o poder coletivo de dizer a mesma coisa. No dia de Pentecostes, as declarações do céu invadiram a terra e todas as pessoas souberam disso. Nosso Deus Altíssimo é triunfante e o seu glorioso amor e maravilhosa misericórdia não conhecem limites. O dom da salvação vem através da fé nele e todos os que o buscam encontram graça e esperança. A questão aqui não é se você acredita em falar em línguas. Existem questões maiores para serem respondidas. Escolheremos usar nossas palavras de maneira que nos tornemos menos importantes e Deus seja glorificado? Iremos expressar nossas falhas como nossas palavras ou iremos falar das suas obras perfeitas? Seremos uma única voz permitindo que o seu Espírito nos preencha? Nunca vi o compromisso de se trabalhar unido a menos que todos os participantes estejam alinhados a uma causa maior. Estarmos alinhados e unidos com os propósitos e língua do nosso Pai dará início mais uma vez ao plano de Deus e unirá um povo ao redor do seu propósito. Com tantos pedaços da espada, seu corpo e palavra, separados e retirados do nosso campo de visão, sabemos apenas qual a nossa parte, em parte. Para entender a função de uma parte, é melhor ter uma ideia da imagem como um todo. Peças faltando significam naturalmente que há partes que conhecemos e outras partes cujas lacunas são preenchidas pelo Espírito e pela palavra de Deus. Nós profetizamos e falamos a palavra de fé para dar forma ao que ainda veremos da outra parte. Ele é nosso tudo, somos partes de um todo. Por muito tempo a palavra tem sido interpretada em vez de proclamada. Criamos o hábito de passá-la pelo filtro das experiências humanas, das preferências sociais e dos preconceitos atuais, além do conselho limitado da mente humana, em vez de simplesmente declarar o que foi tão poderosa e eternamente falado e registrado. Interpretamos o Evangelho em vez de expressá-lo. A tentação tem sido a de interpretar a palavra de acordo com a pequena parte que usamos ou possuímos em vez de proclamar a palavra na forma misteriosa da sua plenitude. É preciso fé para declarar uma linguagem que não entendemos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Deus formou o mundo que vemos através de palavras que não podemos ver. Quando agimos como nosso Pai e ecoamos as suas palavras, a espada encontra a sua essência. Quando simplesmente declaramos o que já era poderosa e eternamente forjado no céu, a terra criada reconhece as palavras e se alinha à vontade do seu Criador. Muito se perde na interpretação quando passamos as palavras do céu pelo filtro da terra, em vez de moldar as palavras às palavras do céu. A forma como vemos as coisas é bem mais descrita pelos antigos do que pelas pessoas do nosso dia. Honestamente, sempre achei que os amigos de Jó pareciam estar certíssimos até Deus aparecer. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42:3. Outras versões da Bíblia utilizam as palavras obscurece, enturva, põe em dúvida, para esclarecer o significado da palavra encobre. Quando tentamos explicar ou tirar dúvidas acerca daquilo que não entendemos, nós obscurecemos e tornamos sombria a luz do conselho de Deus. Questionamos a sua grandeza quando torcemos o sentido da sua palavra celestial. Se eu peço para um dos meus filhos dizer um de seus irmãos, mamãe, quer que você desça imediatamente, eu espero que ele repita exatamente o que eu disse. Mas a comunicação se torna turva quando ele esconde algo que eu disse ou acrescenta alguma coisa que não falei. Por exemplo, mamãe quer que você desça imediatamente para colocar a mesa.
Talvez porque ele quisesse que seu irmão colocasse a mesa. E se eu tivesse o chamado para passear com o cachorro simplesmente porque queria passar algum tempo com ele, haveria certa confusão. Ou se a mensagem dita fosse: mamãe quer que você desça. Sem uma especificação de tempo, meu filho poderia dizer: tudo bem. Mas sem saber que deveria ser naquele momento, ele poderia atrasar a sua missão. Esses são exemplos mínimos que podem tornar a outra proporção em uma escala maior. Deus é o único que conhece tudo. Ele sabe que não conhecemos tudo. Por isso, Ele nos deu a sua sabedoria e o seu ensinamento acerca de tudo que é importante. Mas assim como meus filhos, frequentemente pensamos que o motivo ou o momento por trás de suas palavras não são tão importantes. O que isso tem a ver com a responsabilidade de Paulo para com seu filho espiritual Timóteo? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sendo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, 2 Timóteo 4:2. Em vez de pregar palavras leves, pregue a palavra de luz. Sei que houve um período no passado no qual a espada da palavra de Deus era pregada sem luz, como se estivesse atrelado ao legalismo. Incluir em nossa mensagem nossos desejos e nossas motivações irá sempre distorcer o brilho da palavra de Deus. Quando as pessoas estão sendo feridas pelo que deveria curar, elas se esquivam da sua influência. Para não assustarem as pessoas, muitos ministros e líderes se retraem e, na tentativa de serem sensíveis ao visitante, eles acrescentam uma língua derivada, quase uma gíria da palavra de Deus. Creio que métodos sensíveis ao visitante são ótimos, mas erramos quando permitimos que a nossa metodologia comprometa a mensagem de Deus. De maneira geral, as palavras curtas são as melhores e as palavras antigas as melhores de todas. Winston foi um comunicador brilhante cujas palavras alcançaram muito além de sua esfera e época. E ainda falam a nós hoje. Gosto de pensar que essa citação explica como palavras curtas e concisas falam com clareza, e as palavras antigas resistem melhor aos efeitos do tempo. Como as palavras humanas são datadas, elas eventualmente se tornam antiquadas na presença do Eterno, que é atemporal. No tempo de Jesus, os judeus usavam duas línguas. O hebraico era reservado para o templo e para o estudo das Sagradas Escrituras, e o aramaico era a língua usada diariamente nas casas e nos mercados. Jesus trouxe as palavras sagradas e escondidas e o poder de Deus para as pessoas nas ruas, nas casas e nos mercados. Mas ele não permitiu que o sagrado fosse tratado como o comum, mesmo que ele tenha tratado as pessoas comuns como sagradas. Em nossa tentativa de ser tudo para todos, estamos permitindo que nossas palavras se tornem comuns ou profanas, rebaixando o peso eterno do que é santo. Permita-me utilizar a mim mesma como exemplo. Por muitos anos, tenho dito aos que me assistem ministrar para deixar para trás os trapos do passado, porque com Deus, seu passado não é o seu futuro. Essa é uma expressão que Deus me deu em 1994, durante um período de oração. Normalmente, essa é uma expressão que as pessoas guardam. Mesmo sendo verdadeira, ela tem data de validade. Ela tem um poder transformador quando é declarada junto com a passagem bíblica, na qual se baseia. Seu passado não é o seu futuro, é uma versão resumida de Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo de mim das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu disse é verdade, mas carrega menos poder do que a verdade. Derivados e jargões da verdade carecem do poder do original. Não podemos mais dar vida a palavras que estão vazias de poder, imaginando que os textos sagrados não são mais necessários em nossas apresentações. Iremos sempre falhar quando buscarmos ser bíblicos sem usar os textos bíblicos. Clichês são fáceis de lembrar porque são clichês. Neste tempo no qual há tantas mídias sociais interconectadas, se uma expressão é marcante o suficiente, ela pode viajar o globo em questão de minutos. Mas o que deixa em seu rastro? O Facebook e o Twitter têm o poder de transformar? Certamente espero que sim, porque milhões de pessoas estão gastando muito tempo com essas ferramentas. Oro para que isso não esteja criando uma geração de sábios tolos que sabem tudo, mas não fazem nada. Por que imaginamos que o comitê Sela, acalme-se e fique maravilhado, foi inserido com tanta frequência ao longo dos Salmos? As pausas dão tempo para que as palavras sagradas alcancem quaisquer esferas de pensamento, sombrio com o brilho da sua atemporalidade. Sem a voz do Espírito Santo, não há convicção do pecado e, principalmente, nenhum conselho verdadeiro e sábio.
Eu me pergunto, que tipo de palavras temos liberado para vivermos a realidade em que estamos hoje? William Booth, o fundador do Exército da Salvação, foi entrevistado e perguntaram a ele quais eram suas preocupações quanto à igreja no próximo século. E aqui está o que ele respondeu. Em resposta à sua pergunta, considero que os principais perigos que confrontarão o próximo século serão a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem o arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus e o céu sem o inferno. Quando li esse aviso profético, meu coração ficou partido como se fosse apunhalado com a ponta de uma espada. Não senti dor pelos erros cometidos por outros, mas pelos meus próprios erros. Agora não é hora de nos dividirmos e apontarmos dedos. A condição do corpo de Cristo é muito desesperadora. Se o declararmos no passar das últimas décadas, criou a realidade atual, vamos intencionalmente construir um novo modelo alicerçado na rocha sólida da palavra de Deus. Alguém cuja tagarelice é um ponto de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, 18. Vamos declarar a sabedoria de Deus e assistir a cura começar. Advertências. Muitas coisas na vida vêm como um rótulo de advertência, e as palavras definitivamente vêm como avisos múltiplos. Cuidado, morte e vida estão no poder das suas palavras. Cuidado, seja tardio ao falar. Cuidado, pensamentos e palavras criam sua realidade. Vigie os seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, elas se tornam ações. Vigie as suas ações, elas se tornam hábitos. E vigie os seus hábitos, eles se tornam seu caráter. E vigie o seu caráter, ele se torna o seu destino. Autor desconhecido. Por ser tão poderosa, essa citação pode fazer com que nos posicionemos e vivamos constantemente vigiando nossos pensamentos, palavras, ações e hábitos. Essa progressão é verdadeira, mas não precisamos viver nos policiando e editando constantemente nossos pensamentos. Em vez disso, Deus nos convida a trocar os nossos pensamentos e caminhos pelos dele, o que inclusive é muito mais fácil do que resolvermos as coisas por nós mesmos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem que primeiro reguem a terra e a fecundem, assim façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Isaías 55:8. À medida que lemos a sua palavra, ela renova a nossa mente. À medida que a nossa mente é renovada, nossos pensamentos mudam. Essa mudança na maneira como pensamos produz mudança naquilo que dizemos acerca de nós mesmos, do nosso mundo e das outras pessoas. E essa mudança em nossa língua produz mudança em nossas ações e nos conecta com os propósitos do céu para a terra. Nossas palavras começam a ecoar a vontade do nosso Pai do céu e a videira começa a florescer. A palavra viva de Deus é a origem de toda a verdade poderosa e transformadora. Acima de tudo, a verdade não é uma teoria a ser debatida, ela é a palavra feita carne, Jesus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14:6. Existe uma grande diferença entre dizer a verdade e ser a verdade. Precisamos seguir o exemplo de Jesus e viver a verdade. Ele é a verdade sem data de validade, porque ele vive para sempre. A verdadeira opção a encoraja momentaneamente, a segunda a transforma com sua luz e força. A expressão que cunhei, seu passado não é o seu futuro, pode ser comparada com uma porta parcialmente aberta, mas a palavra de Deus é um portão escancarado. A verdade de Deus tem o poder de separá-la e cobri-la de luz. Como é maravilhoso saber que o nosso Pai não apenas nos deu uma língua, mas nos deu Jesus, o exemplo de como viver o que falamos. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. Sua palavra não é apenas viva, ela é a sua vontade. Como posso afirmar isso? Porque Jesus mostrou a vontade do Pai e ele é a palavra de Deus expressa em carne humana. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5, 7.
Então surge a pergunta: o que está escrito a nosso respeito no rolo do livro, conforme Atos 2? As filhas de Deus serão parte das suas façanhas produzidas pelo céu. Profetizaremos junto com seus filhos enquanto experimentamos o derramar do Espírito de Deus. Iremos servi-lo com o céu estendido sobre nós, cheio de maravilhas, enquanto caminhamos sobre uma terra cheia de seus sinais. Em nossos dias, todos os que clamarem o nome de Deus serão salvos. Veja os versículos 17 e 21. Esse retrato maravilhoso mostra a sua generosa vontade para nós. Você deseja fazer a vontade de Deus e ver tudo o que foi escrito a seu respeito se tornar algo pelo qual você pode esperar? Creio que sim. Vamos aproveitar este momento e selá-lo com uma oração? Pai Celestial, eis a tua filha. Eu vim para fazer a tua vontade. Que tudo o que foi escrito sobre mim seja realizado em minha vida à medida que tomo posse da tua palavra, declarando-a, expressando-a através da minha vida, em nome de Jesus. Amém.